Pessoal, nós vamos partir agora para os parágrafos, para o estudo dos parágrafos. Ficaram 7 parágrafos do artigo 122 com a redação dada pela nova lei a que estamos referindo nesse estudo. A primeira questão é o seguinte: se da tentativa de suicídio ou automutilação resultar lesão grave ou lesão gravíssima, a pena é de 1 a 3 anos. Se resultar morte, a pena é de 2 a 6 anos. Isso decorre da leitura dos parágrafos 1º e parágrafos 2º do artigo 122. Já no parágrafo 3º, surge a majorante, a causa de aumento de pena, e a pena é duplicada por motivos egoístico, torpe e fútil. E se a vítima menor tem reduzida a capacidade de resistência. Quando tínhamos a redação anterior, nós dizíamos o seguinte: e se resultar da tentativa de homicídio, principalmente, resultar lesão leve ou não resultar nada na vítima? Não era punido por nada. Por quê? Era o único crime material do Código Penal que não admitia tentativa, porque o Código até então condicionava a punibilidade à ocorrência do evento morte ou lesão corporal grave ou gravíssima. Agora o que ocorreu? A corrente que está dizendo que admite tentativa. Para aquela corrente que agora considera a participação em suicídio como crime formal e que admite tentativa, se resultar lesão corporal leve ou resultar nada em relação à vítima, podemos falar em crime de tentativa de suicídio. É a substancial modificação interpretativa que está surgindo com a novel legislação que entrou em vigor e modificou fundamentalmente o artigo 122 do Código Penal brasileiro. E a nova legislação também surgiu, a segunda majorante, que diz que até o dobro a pena será aumentada se praticado pela internet, rede social, em tempo real. É o que está no parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Tudo isso são redações incluídas pela Lei 13.968 de 2019. Então, é a segunda hipótese de majorante. E a terceira majorante incluída, que está no parágrafo 5º da lei ora sob estudo, do artigo, especificamente do artigo 122, é ter o agente ativo a posição de líder coordenador de grupo. Vejamos no parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade, é a hipótese do parágrafo 5º, se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Pessoal, e aqui surge um problema. A vítima vulnerável, que está no parágrafo 6º do Código Penal. Desculpe, no parágrafo 6º do artigo 122, obviamente, do Código Penal, que é o que estudamos. Pois bem, induzir e instigar ou prestar auxílio ao suicídio, e se a vítima for menor de 14 ou doente mental, vale dizer, vítima vulnerável, e resultar lesão gravíssima, esse parágrafo 6º está dizendo que vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º, cuja pena é maior, é de 2 a 8 anos. Então, aqui está uma pegadinha aí, principalmente para concurseiros. Não podemos nos esquecer aqui.
Se eu induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio a menor de 14 ou a doente mental, como a lei penal não empresta validade ao menor de 14 anos e o doente mental é vulnerável, e ocorrer morte, aí vai responder pelo crime do artigo 121 de homicídio. Mas a lei, que é o parágrafo 6º, com a nova redação, se responder, se for induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio e não ocorrer morte, mas ocorrer lesão gravíssima, vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º, que é, como bem sabemos, a lesão corporal de natureza gravíssima, cuja pena é maior, conforme já disse, de 2 a 8 anos. Olhem as complicações. Gravem esse quadro a que me referi. Ocorrendo morte, homicídio, vítima vulnerável de 14 anos ou doente mental. Se ocorrer lesão gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º. E se eu induzir ao suicídio e aí resultar lesão grave? Fica aquela ideia que nós já nos referimos aqui de não punir por nada, que era a ideia de que era um crime material único do Código que não admitia tentativa e, portanto, não respondia por nada se não resultasse nada na vítima ou se resultasse simplesmente lesão leve. Ou se punirá por tentativa de homicídio? Essa é uma questão que fica no limbo e está aí aberta para estudos, pesquisas e discussões e trabalhos na seara penal. Aqui dizendo para vocês, obviamente, a tese defensiva sempre trabalhará com a ideia daquela conceito e daquela conclusão no estudo que beneficia o réu, né? Mas é um problema que está surgindo com essa nova redação do artigo 122 em seus parágrafos. A princípio, induz a pensar que se for menor de 14 anos, conforme estamos estudando, e se resultar lesão grave ou leve, parece que não é punido, até pelo princípio da legalidade, porque só há crime que for previsto em lei anterior que o defina, conforme já ressaltamos durante nossos estudos e nos estudos da parte geral que vocês tiveram. E em conclusão, nós podemos dizer que a conduta típica aqui, o tipo penal que estamos tratando, é um crime comissivo, mas pode ser punido a título de homicídio impróprio, quando tem o dever jurídico de impedir o resultado e não o faz, ou quando tem o jurídico dever de agir. Exemplo, carcereiro que não tira a corda do detento que quer se matar, vai responder pelo crime ora em estudo. Também podemos dizer que é um crime misto alternativo, conforme já estudando pelo princípio da alternatividade. Já nos referimos, e é aquele que tem vários verbos e praticado um, ou 2, 3, vai responder uma única vez pelo princípio da alternatividade. Aí está. Antes era um crime material e era o único crime material do Código que não admitia tentativa. Agora é um crime formal ou de mera conduta. Ainda estão digladiando os pensadores e os estudiosos do assunto nesse tema, tá certo? Então, se consuma como? Com induzimento, instigação ou auxílio para aqueles que acreditam que é um crime formal ou de mera conduta. E nós já dissemos a exaustão durante o curso desse artigo 122, que admite tentativa agora pelas novas redações dadas aos seus parágrafos, aos parágrafos do artigo 122 do Código Penal Brasileiro. Em conclusão, havia me esquecido, mas o parágrafo 7º vem reforçar aquela teoria que eu já apresentei para vocês, de que a lei penal não empresta validade à vontade do menor de 14 anos, que agora está expressa no parágrafo 7º.
Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, de qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Isso aqui eu já falei. Pena 6 meses a 2 anos, menor potencial ofensivo, está no caso. A parte de baixo do Tribunal do Júri já falou também. Tem 10 minutos, podia só se repetir, né? É, só assim. Forma simples, 6 a 2 anos. Fala sobre isso. Então, a pena do crime na forma simples, de 6 meses a 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo. Está no capítulo 1 do título 1. E aí vem a pergunta. Deverá, só para recordar a vocês, seguir o rito do júri? E o que foi aquilo que nós conversamos? Pela posição topográfica, poderá ser considerado crime doloso contra a vida. Mas pelo bem jurídico protegido, por exemplo, a automutilação, não a participação em suicídio, a automutilação, ela irá ou não a júri? Porque o bem jurídico protegido não é a vida. E a Constituição diz que o Tribunal do Júri foi criado para julgar e tem competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E se for ver no induzimento, instigação e prestar auxílio à automutilação, protege a incolumidade pública, a saúde física da pessoa. E aí, no caso, não é um crime contra a vida. E, portanto, para essa corrente que se formar, vai entender que não é caso de crime de júri. Pontuando isso aí, renovando essa lembrança desse tema, é bom vocês refletirem, pesquisarem, né? E se quiserem aí, na medida do possível, ir apresentando trabalhos nos congressos, dentro da própria instituição, nesse sentido. Eu acho importante, porque é um tema contemporâneo, né? Porque qual que é a valorização de uma temática? É que ela seja atual, né? Contemporânea e que interessa a toda a comunidade jurídica, traz em si a ideia de atualização do assunto. Aqui tem mais. Conforme estudamos, a qualificada, que resulta lesão grave ou gravíssima, a pena é de 1 a 3 anos. Vai admitir sursis processual. A qualificada pela morte, pena de 2 a 6 anos. Não admite sursis processual. As majorantes, motivo, que é duplicada, vítima, elevada até o dobro, o meio, né, a posição social, mais a metade. Temos a hipótese de considerar, né, essa pena, e aí possivelmente não vai ter aquela mitigação e a ação poderá ser de ação penal pública incondicionada, sem admissão desses benefícios a que nos referimos anteriormente. Nós devemos observar que no artigo 68 do Código Penal fala que presentes mais de uma majorante, aplica-se uma, ou seja, a maior. Deve-se aplicar a maior causa de aumento de pena. Se presente mais de uma, né, a que nos referimos, lesão grave, majorante do motivo, do meio, da posição, a que nos referimos anteriormente, que estão nos parágrafos do artigo 122, por força do artigo 68 do Código Penal, deve-se aplicar a maior e não duas, tá certo? Então aqui, pessoal, encerramos o estudo naquele esforço que fizemos. Por quê? Porque o tema é novo, o tema ainda suscita palpitações e vicissitudes dos pensamentos,
poderemos ter aí 1, 2, 3, 4, 5 posições, e nós temos que estar acompanhando a doutrina, bem como a jurisprudência, o conjunto de julgados dos tribunais, para ver em que sentido que eles vão caminhar para definir as várias situações. Repetindo, como o tema é novo, fizemos aqui modesta e deslustradamente, este professor, um estudo, um rápido estudo, para passar para vocês e vocês aí poderem então se aprofundar no assunto e jogar luzes nesse tema. É o que esperamos, vocês como estudantes e pesquisadores, para podermos aí dentro do vasto conhecimento jurídico, né, nós possamos então jogar luzes e aí darmos nossa ideia, né? Vocês devem aí escrever artigos oficiais ou não, porque como eu sempre digo, ler e escrever é melhor do que estudar. Um abraço a todos.